Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos de onde quer que você esteja ouvindo, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo. Eu te desejo a paz do Senhor. E aqui a gente vai dar uma continuidade nos nossos assuntos, né? Hoje eu venho trazer uma ministração tanto quanto especial pra gente. Quem está acompanhando o canal deve se lembrar que semana passada a gente comentou um pouco sobre o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Então a ministração de hoje vai seguir mais ou menos pelo mesmo caminho. Antes de a gente continuar, eu queria pedir que você curtisse o vídeo ou comentasse, compartilhasse e se inscrevesse no canal se você não quer perder mais nenhum conteúdo daqui. Isso ajuda bastante e abençoa aqui o canal para que ele possa também abençoar outras vidas. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Então a gente deve se lembrar do assunto da semana passada, que foi basicamente a firmeza em Deus. Firmeza em Deus, paciência, para que o trabalhar de Deus possa se dar nas nossas vidas e nos trazer um renovo. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto hoje e pensar o que a gente precisa para ter acesso a tudo isso, se não a confiança total em Deus. Inclusive foi um dos pontos que a gente comentou na semana passada no último vídeo. Se você quiser, vai lá e vai estar completo e disponível para você. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. Antes da gente se aprofundar mais, eu queria ler para vocês uma passagem lá de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20 até o versículo 22. Diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que Jesus está falando aqui é muito forte, porque o que Jesus diz é basicamente que a gente precisa confiar nele, confiar de verdade. Mas por que uma palavra como essa vem a nós num dia como esse, em meio a situações como essas que estão acontecendo? Porque, irmãos, tem muitas dificuldades se construindo em nossa volta. Tem muitas perseguições, mesmo que de leve, se construindo ao nosso redor, se dando pessoas, dificuldades, e até mesmo as hostes espirituais da maldade trabalham 24 horas para nos derrubar, para atrapalhar o nosso propósito nessa terra. E quando eles fazem isso, eles fazem totalmente seguros de que eles precisam destruir uma coisa que nos move, uma coisa que deveria ser o princípio, ou pelo menos um dos princípios da nossa caminhada, que é a nossa fé. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, para a gente lembrar um pouquinho do que significa essa palavra tão importante. O que é a fé, senão o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? Ou seja, o que é a fé, senão confiar completamente em Deus? Coisa que, sendo bem sincero, muitas das vezes nós não temos feito. Porque para confiar em Deus a gente precisa se pôr totalmente na posição, precisa fechar os olhos, precisa entregar os nossos propósitos, nossos medos, nossos sonhos nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, porque Ele não faz outra coisa senão o melhor. A gente precisa ter em mente que o nosso alvo precisa ser esse, precisa ser Cristo. Precisamos estar com o foco total nele, e para isso a gente precisa ter fé. Mas como nós vamos ter fé se na primeira dificuldade a gente faz pressuposições do que vai acontecer? Se no primeiro momento ali a gente deixa a angústia tomar conta? Não me entenda mal, eu não tô dizendo que a gente não pode ter medo, eu não tô dizendo que a gente não pode se angustiar, eu não tô dizendo que a gente não pode temer uma certa situação. Mas se deixar levar por esses sentimentos não ajuda em nada, pelo contrário, destrói a sua fé, destrói a sua confiança em Deus e impede que você
e eu tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele. E é por isso que ele vem dizer que a gente precisa ter mais força, a gente precisa ter mais confiança nele, a gente precisa ter mais convicção naquele que nós temos seguido, para que a gente possa se despreocupar, para que a gente possa viver em novidade de vida. E para que isso possa acontecer, a gente precisa ter a adoração totalmente focada exclusivamente nele. Se a gente for confiar no pai, na mãe, em terceiros, mais do que a gente confia em Deus, as situações tendem a ir de mal a pior na nossa vida. E isso não sou eu quem está falando. A própria Bíblia, em vários trechos, em várias situações, vai mostrar o que aconteceu quando confiaram uns nos outros, quando confiaram em homens, quando confiaram em carros, em cavalos. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar completamente nele, sem manter o foco completamente em Cristo, é impossível a gente vencer as lutas dessa vida. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: sejam valentes, foquem na face adorada de Jesus, e só assim vocês e eu iremos vencer o mundo. Vamos tornar Jesus nosso alvo. Vamos ter coragem em meio a tantas tempestades. E vamos lembrar que ao que vencer, a esse será dado o assento junto com Cristo, ao lado de Deus, junto com Deus. Só assim a igreja pode vencer. Só com fé, amor e esperança naquele que veio, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Que vocês fiquem com essa palavra e que ela venha transformar a sua vida. Que o Espírito Santo venha ter falado com você. E até a próxima, se assim Deus permitir.